Alô, gente querida, mulheres, de volta na viajandinha. Hoje eu demorei um pouco para gravar porque tava tão frio, que eu me tremia todo, não tinha condição. E aí já passei por Monteiro Lobato um pouco e já tô descendo aqui. E aí eu fiquei de falar para vocês como que foi a odisseia das minhas formações. E vou contar aqui para vocês hoje. Só que eu quero falar um pouco sobre a cura da criança interior, tá? Porque, por exemplo, agora de manhã cedo, eu tô levando a Bebel tá aqui do lado, Bebel Carabina. Eu tô levando ela no veterinário para tirar os pontos, né? Ela tá aqui, adora andar de carro. A maioria dos cachorros gostam muito de andar de carro, né? Uma felicidade, tá aqui um grude. E a criança interior. Hoje eu recebi uma mensagem de manhã de uma senhora que está marcada para fazer constelação familiar para a semana que vem. Ela falou: Carla, eu tô tão nervosa. E na hora que eu estava falando com ela, eu fiz captação energética, né? E o que aconteceu? Aí falei, orientei e tal, desliguei a mensagem do WhatsApp e senti uma ansiedade. E eu penso assim, gente, como que a pessoa consegue viver com isso, né? Com essa energia, com essa vibração, com essa frequência. Aí encaminhei, né? Entreguei para um campo de pura luz, entreguei para a terra. E aí veio de novo, entreguei. Pum, passou tudo. Então, o que acontece? As pessoas, elas não percebem que estão dentro de uma bolha de memórias. Por quê? Porque elas já estão há muito tempo dentro dessa bolha de memórias. Por exemplo, uma pessoa que está na vibração coerente com o divino, que é a vibração de paz é zero, neutralidade. Tá? Como que eu tô aqui agora dirigindo? Eu tô zero, não tem nenhum tipo de emoção, não tem nenhum tipo de sentimento, é zero. Tô aqui presente, dirigindo, olhando a estrada, aqui atrás tem um carro, sentindo a temperatura do ambiente. Não tem pensamento na minha cabeça, a não ser o pensamento que eu quero pensar, estruturar para poder falar para vocês o que eu quero falar, o que eu quero passar. Né? O carro apitou que tinha um carro parado, né? Ele avisa para eu frear. Então, o que acontece? A pessoa está tão presa nas memórias que ela não tem consciência do que está acontecendo com ela, do grau de ansiedade, do grau de medo, né? E a pessoa não tem a ideia lógica de dar o comando de limpar memória. Seja com o Ho'oponopono, divino, limpa isso aqui, por favor. Seja com o método Sedona, que é eu solto. Seja fazendo FT, seja fazendo... Hoje em dia tem um monte de coisa pra gente, que a gente já sabe pra limpar, né? E aí a pessoa fica, o quê? Alimentando esses estados emocionais. Ela não sabe que ela está dando comida para isso. Porque, vejam bem, quanto mais eu sinto um sentimento, mais eu reforço as conexões neuronais no meu cérebro sobre esses sentimentos, mais eu desencadeio alimento para as minhas células receptoras. Portanto, maior isso fica dentro de mim,
E se a pessoa não sai desse estado, ela não pula fora com consciência, com presença, ela não limpa. Então ela fica numa samsara que não termina, desses estados emocionais. O que isso tem a ver com a criança interior? Quando a gente fala criança interior dentro da filosofia Kahuna, de onde veio o Ho'oponopono, eles chamam a criança interior de Unihipili. Só que o Unihipili não é só criança interior. O Unihipili é quando eles se referem à mente subconsciente e tudo que está arquivado ali dentro. Todas as nossas partes que já deveriam ter morrido no passado e não morreram. Na mente subconsciente existem todos os recursos também, os nossos potenciais, a nossa força, a nossa ancestralidade, com tudo que há de forte e fraco, potências e coisas não resolvidas, feridas, né? Cicatrizes, tá tudo ali dentro. Então, se a pessoa não entrar num trabalho de autoconhecimento e de cura da criança interior, cura de memórias, apagamento de memórias, cancelamento de memórias, ela vai ficar ali, gente, a vida inteira sentindo essas coisas, né? E não vai sair nunca dali, vai ficar presa. Então, vocês que seguem aqui o meu canal e que tem tantos vídeos aí de limpeza de memórias, tem 10 anos de vídeo, gente. 10 anos de vídeo, tem 10 anos de meditações. Coisas, tudo que tem aí são coisas que eu fiz comigo, né? E me libertei. Hoje eu sou outra pessoa, só não mudei meu nome. O resto, tudo mudou, tudo se transformou para melhor, para mais amplo, mais próspero, mais livre, criativo. E é maravilhoso. E quando a gente olha para trás, a gente pode até rir do quanto que a gente ficou presa nas memórias, né? As pessoas estão muito preocupadas com o que o outro vai achar, com o que o outro vai falar. E desde criança nós fomos condicionados a isso, a parecer algo que a gente não é, para agradar, né? Então, essa mentira que foi criada dentro de nós, a princípio, pela percepção do meio que a gente vivia e uma condição que a gente criou para pertencer e até para sobreviver, né? Para sobreviver bem, com um mínimo de atrito. Isso criou uma enorme fantasia ilusória dentro de nós de ser quem nós não somos. Então a gente precisa entrar num processo gradual de desconstrução de tudo isso. Vai doer, porque o ego vai se remexer dentro de nós, que ele não quer soltar nada disso, né? Mas dentro de um caminho de autoconhecimento verdadeiro e coerente, a gente consegue fazer isso, né? E como eu disse no vlog anterior, a gente ter a coragem de soltar coisas que não contribuem mais para o nosso avanço. Primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para o que a gente quer. E eu pergunto para você, o que você quer para a sua vida? Se você não tiver um objetivo, você não vai chegar a lugar nenhum na sua vida, tá? Não vai chegar a lugar nenhum.
E aí algumas pessoas podem falar, mas Carla, o Dr. Lin do Ho'oponopono dizia que a gente não precisava ter nenhum objetivo, é só limpar memórias. Sim, é só limpar memória, mas isso é para quem já está com consciência. Para quem já tem consciência do que é a vida, você não precisa ter objetivo de nada. É só você estar presente. Mas a maioria das pessoas, como também os grandes, Buda, Jesus, né? Buda, esteja presente, não precisa pensar em nada. Não precisa pensar em nada, porque se você está pensando, você está se perdendo, né? Na ilusão. Mas eu trabalho da seguinte forma: a pessoa que não tem consciência, não adianta você falar para ela, você não precisa ter objetivo, que aí ela tá dentro de uma areia movediça, e se ela não tiver objetivo, ela não entrar na mente dela para limpar, ela não consegue sair da mente, porque na verdade ela não precisa entrar, ela já está presa dentro da mente. E aqui a gente faz um trabalho de conhecer a mente, como a mente funciona, para você poder governar a mente. Senão a mente é que te governa. É como o cavaleiro que está montado no cavalo. É o cavaleiro que precisa governar o cavalo. Se ele não tiver domínio de si mesmo, conhecimento de si mesmo, ele não consegue nem dominar a si, que dirá o cavalo. É isso que acontece quando a pessoa está presa nas memórias, entendem? Quando a pessoa está presa nas memórias. Então é isso, precisa estarmos atentos. E é muito fácil reconhecer quando estamos na memória. É quando a gente está sofrendo. Quando a gente está cheio de problema. O que é o problema, gente? O problema é não ter o recurso de consciência para lidar com as situações. Se o meu carro fura o pneu e eu não sei trocar o pneu, eu tenho um problema. Agora, se o meu carro fura o pneu e eu sei trocar o pneu, eu não tenho problema, eu tenho a solução. Quando nós estamos no ponto A e queremos chegar ao ponto B e a gente não sabe como, a gente tem um problema. Então o problema é um estado, não é uma realidade. Quando a gente conhece a mente e educa a nossa mente a focar em solução, a gente não vive mais em problemas, a gente vive em soluções. O tempo todo a mente está buscando solução. Então aconteceram coisas e você já vai buscar a solução, conectada ao movimento do corpo que você já treinou, já exercitou, já disciplinou, já limpou as paixões, já limpou as emoções. E aí o teu corpo está afinado com o aqui e agora. E você, mente e corpo integrados, você vai percebendo também o eu superior e você vai seguindo na tua vida. Para onde que eu vou agora? O que eu vou fazer agora? Qual é o próximo passo? Vejam que essa realidade que eu estou falando aqui, ela é completamente diferente da realidade que a maioria das pessoas vive. A maioria das pessoas está o tempo todo reclamando e olhando nos problemas. Da hora que acorda até a hora que vai dormir. Então, precisa acordar para isso. Acordar para a realidade é acordar para os emaranhados que a pessoa está vivendo e ela não está sabendo, não está percebendo, né? Então pergunta, verdade? O que eu preciso ver sobre mim que eu ainda não vi para que eu acorde? Gente, eu tô com uma fome.
Uma fome que vocês não estão entendendo. São 9h22 da manhã. Eu tomei café da manhã 6h30. Acordei, ainda estava escuro. E agora eu tô com uma fome. Vou beber água, né? Vocês sabem que em 90% dos casos, quando a gente sente fome, não é fome, é sede. É sede. Aí quando a gente bebe água, passa a fome. Água é bom, né? Vocês sabem que eu só bebo água, eu não bebo nenhum tipo de suco há muitos anos já. Só água, água. Nenhum tipo de suco. Não bebo também quando estou me alimentando, porque no próprio alimento já contém água, né? E aí, o que isso gera? Saúde e não gera barriga. Não gera barriga. Minha barriga é retinha, não tem barriga. Passou a fome completamente. Bom, então vamos falar. Vou contar um pouco da minha trajetória, das minhas formações. Eu falei para vocês. Não há telefones conectados. Conecte um telefone e tente novamente. Eu falei para vocês que eu fiz a formação em coach, né? Daquela forma que eu fiz, daquela maneira que eu fiz. Daí, eu conheci aquela roda de pessoas, eu fiz aquele network. E nas conversas com aquele pessoal todo de coach, aí tinha gente da PNL também. PNL, o que é PNL? É programação neurolinguística. E me falaram de um congresso internacional, um congresso alemão internacional que acontecia uma vez por ano no verão. Era um summer camp que se chamava Metafórum, que acontecia uma vez por ano aqui no Brasil. E eu fui para casa e ficou aquilo na minha cabeça assim: Metafórum. Aí eu conversei com um amigo meu, daquela roda que eu fiz de amizades, com um conhecido, e perguntei, mas o que é Metafórum? Como que a gente faz? O que eu faço? Onde é que eu entro assim para conhecer, né? Naquela época só existia Orkut, não tinha Facebook, não tinha Instagram, nada disso, Orkut. Aí ele falou: Carla, fala com o Rafael. Rafael era o gerente, era o que organizava o Metafórum, era um alemão que organizava. Aí o que eu fiz? Eu fui no Orkut, procurei a página do Rafael e falei com ele. Só que era muito caro ir para esse congresso, ficar hospedado no hotel que eles ficavam, que na época era um mosteiro, lá em interior de São Paulo. Eu não sei se era São Pedro, não lembro bem agora a cidadezinha. A gente ficava hospedado lá o tempo do curso. Eles ficavam acontecendo esse congresso. O congresso acontecia em 30 dias mais ou menos, 32 dias, que todos acontecia. Então tinham vários cursos, tinha cursos de 3 dias, todos os cursos de formações e formações internacionais, né? E a maioria dos treinadores eram treinadores de fora do Brasil. Tinham brasileiros também, mas
80% dos treinadores renomados do mundo inteiro, e os treinadores brasileiros também, treinadores renomados. E aí a pessoa ia fazer a formação lá, e tinha formação de 3 dias, de 10 dias, 20 dias e tal. E eu queria fazer a formação me veio a intuição de fazer a formação de constelação familiar, porque lá tinham grandes treinadores alemães. E aí era muito caro. Aí eu falei, eu não conhecia nada, não conhecia ninguém, e me veio muito a inspiração assim: Carla, vai vender os seus produtos, fazer a sua massagem, e para você sentir como é o Metafórum. E aí eu procurei o Rafael no Orkut e falei: Rafael, eu sou a Carla, eu faço produtos de aromaterapia e faço massagem também com aromaterapia, e queria saber se eu posso ir para o congresso oferecer o meu trabalho, os meus produtos. Ele falou: ah, Carla, pode sim, vem assim. Então o que eu ia fazer? Eu tinha que fazer, eu tinha que fazer? Eu tinha que me hospedar no local onde todo o congresso estava hospedado e ter um espaço lá para tal. Eu falei, então tá bom. E o que eu fiz? Eu fiz 780 sabonetes de aromaterapia. Então, para fazer 780 sabonetes sozinha, um por um, vocês imaginem o quanto que eu trabalhei, né? Eu preparei garrafas e garrafas de óleos aromáticos para fazer massagem nas pessoas. Eu tava sem carro na época, né? Que eu tive que vender meu carro, que eu não tinha noção de gastar dinheiro. Eu gastava muito dinheiro e eu não tinha noção. Então eu torrei todos aqueles dólares que eu falei para vocês no vlog. Eu torrei muito dinheiro, mas muito mesmo, sem noção. E chegou numa época que eu tava sem dinheiro pra nada. E esse é uma parte também do meu mundo intuitivo e meu mundo espiritual, né? E meus ajudantes espirituais. Vou dar esse parêntese aqui. Quando eu precisei vender meu carro, teve uma época em que eu já torrava dinheiro, mas sempre eu ganhava muito dinheiro, porque eu sempre tive muita facilidade de receber dinheiro, mas o problema é que eu gastava mais do que eu ganhava. Aí eu me envolvi, eu fui fazer uma exposição de aromaterapia no Museu de Arte Moderna, lá no Rio de Janeiro. Fiz um stand lindo, extraordinário. E nesse lugar eu conheci um homem e me apaixonei por ele, e ele se interessou muito por mim, mas eu me apaixonei. E a gente ficou junto. Esse homem estava com a vida toda desandada. O que aconteceu em um mês? A minha vida desandou inteira. Isso aí depois a gente fala em outro vlog sobre a energia que a gente capta da outra pessoa. Então, quem tem põe, quem não tem tira. A minha vida, ela se estragou em um mês. Eu terminei o relacionamento e tipo, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E aí eu tava sem um tostão. Quando eu conheci ele, eu tava bem, tava com dinheiro, tava vendendo muito em várias lojas, e todas as lojas vendiam muito. Em um mês, quando eu fui nas lojas ver as vendas, repor o sabonete, não tinha vendido nada nas lojas. Eu olhei e falei, o que é isso? Como eu já tinha alguma sabedoria espiritual, mesmo sendo ainda muito perdida, eu já tenho vida passada de muita sabedoria, né? E que eu vim nessa vida já com uma sabedoria inata,
mas ainda tendo que me trabalhar muito no mundo emocional, tendo que me trabalhar muito no mundo sexual, tendo que me trabalhar muito no mundo da criança interior, tendo que me trabalhar muito no mundo dos vícios de tabagismo. Essas eram grandes questões que o meu karma trazia, né? Mas já tinha uma sabedoria inata. Então, quando eu vi a minha vida desandar, quando eu fui na loja, não tinha nada para eu receber, e já a minha intuição, ó, termina esse negócio, você tá perdendo energia com esse homem, ele tá sugando você toda. Aí eu terminei e falei, gente, eu não tenho dinheiro para a semana que vem, o que eu faço? Aí me veio a voz interior, falou assim, vende o carro. Eu tinha um bom carro na época, vende o carro. Eu falei, me vender o carro? Como é que eu vou vender meu carro? O que eu faço? Aí veio uma voz e falou assim, fala com Gilmar. Isso era um dia à noite que eu estava em casa. Gilmar era um amigo meu, marido de uma amiga minha, Fátima. E eu falei, mas o Gilmar tem carro e a Fátima tem carro também. Eles têm 2 carros. Aí veio a voz, liga pro Gilmar. Gente, intuição, isso é mais do que intuição, na verdade é inspiração, é a voz do eu superior. Quando o eu superior fala, não há dúvida, aquilo é muito mais forte do que você. As pessoas perguntam, mas como que eu vou saber o que é intuição, o que não é? É óbvio que quanto mais a gente exercita o silêncio, a meditação, o contato com a natureza, mais refinado você fica para saber reconhecer o que é uma coisa e o que é outra. Mas é difícil você reconhecer, tá? É difícil. Você precisa estar presente, porque se você entrar na mente para questionar e para reconhecer, você já saiu do lugar que você tem que estar para estar receptivo à inspiração, que é presente sem pensamento. Então veio, liga para o Gilmar. Bom, era de noite, eu liguei para o Gilmar. Gilmar, olha, eu não sei porquê, mas eu vou te falar o seguinte, eu vou vender meu carro. E me veio uma intuição de ligar para você, mas você tem que... Carla! Estava falando com a Fátima agora sobre querer comprar um carro para Lívia, que era a filha deles, que estava fazendo 18 anos. Eu quero o teu carro, me fala quanto é que eu deposito na tua conta. Ele já me conhecia meu carro. E no dia seguinte de manhã, tava o dinheiro na minha conta. E eu tava sem nada de dinheiro e minha conta então ficou cheia de dinheiro. Sincronicidade, né? Sincronicidade. No dia seguinte eu fui lá, entreguei o carro pro Gilmar e peguei aquele dinheiro. Aí já tinha apanhado da vida mais um pouco para aprender a usar o dinheiro corretamente. O que eu fiz com aquele dinheiro do carro? Eu comprei a maioria de produtos de matéria-prima para eu fazer Transformei aquele dinheiro em capital de giro para meu trabalho. Comprei grande parte de produtos, passei a comprar glicerina, passei a comprar 100 quilos de glicerina na distribuidora e não mais em lojas que vendiam para consumidores finais. Então, com isso também eu consegui preços, né, melhores. Ou seja, eu fiz um upgrade no meu trabalho e estava sem carro. Bom, aí voltando lá. Mas para mim ficar sem carro naquela época não era problema, porque eu morava num lugar que descia do meu prédio, tinha tudo que eu quisesse. Do bom e do mal tinha tudo que eu quisesse
para o que precisava. Então, assim, estava sem carro e fiz 780 sabonetes para ir para o tal do Metafórum, que ficava lá a uns 200 quilômetros ou mais de onde eu estava. O que eu fiz? Eu fui num ponto de táxi lá que tinha perto da minha casa, falei com o taxista se ele me levava nesse lugar no dia tal e se ele fazia um preço da coisa. Ele, na época, ele me cobrou R$700. Era dinheiro pra caramba, gente. Era dinheiro pra caramba. Porque era longe e ele cobrou o preço que ele me cobrou. E eu tinha que pagar, né? Ou eu ia assim, ou eu ia de ônibus e desce do ônibus. Aí eu falei, não, eu vou entrar num carro aqui e salto dentro do Metafórum. Botei lá as caixas de sabonete, botei minha maca, botei várias garrafas de óleo, me preparei tudo. E o que aconteceu? Essa era a primeira vez que eu estava indo para o Metafórum. Não conhecia, nunca tinha ido, né? E o que aconteceu de lindo? Que é a sincronicidade do universo, são os nossos amigos espirituais trabalhando, é o nosso eu superior trabalhando. Eu tinha uma amiga desse grupo de coaches, que fez a formação de coaches comigo, a Neuza Santos. E a Neuza foi pro Metafórum logo no primeiro dia do Metafórum. Eu fui no 7º dia, se eu não me engano. A Neuza chegou lá falando de mim para todo mundo. Olha, a Carla vai chegar aqui. A Carla tem os produtos. E meus produtos, gente, olha, não tem para ninguém. Não tinha para ninguém. A Carla vai chegar aqui com os produtos dela de aromaterapia. A Carla vai chegar aqui com a massagem dela. Porque a massagem... Bom, quando eu cheguei lá, eu não sabia onde eu ia botar a minha maca. E quando eu fui, eu falei assim, eu chego lá, se tiver um carramanchão, uma árvore, eu boto um gramado, eu boto debaixo de uma árvore e faço massagem, né? Porque lá eu ia ficar num quarto para dormir e não sabia mais nada. Quando eu cheguei lá, Neuza já tinha falado de mim para todo mundo. Aí eu cheguei, coloquei a mesa com os meus produtos, o sabão, aí juntou um monte de gente, aí já começaram a comprar. E veio uma americana querendo fazer massagem comigo. Ela estava com um tradutor, eu não falo inglês. Ela estava com um tradutor e o tradutor dela, Cláudio, o tradutor dela. Aí Cláudio falou, Carla, ela quer fazer uma massagem com você, não sei o quê. Eu falei, tá, vou arrumar a massagem. Que é onde que eu fui botar? Eu achei, gente, um pergolado, um carramanchão lindo, e eu botei a maca debaixo desse carramanchão. Eu fiz massagem na moça, o Cláudio ficou vendo. Quando essa moça se levantou da minha massagem, ela levantou chorando e falando um monte de coisa em inglês que eu não entendi. O Cláudio traduziu. O Cláudio traduziu, ela falou, Carla, ela falou que você curou ela, que ela curou um monte de coisa, né? E ela, chorando, me abraçou. E essa mulher saiu da minha massagem e ela falou para todo mundo no Metafórum o que tinha acontecido lá com ela. E a fila encheu para fazer massagem comigo. Eu vou dar uma pausa agora na gravação, porque aqui eu já estou no centro de São José dos Campos, aqui tem muito trânsito, né? Eu tenho que prestar mais atenção e daqui a pouco eu volto. Beijo.